Eu quero começar já falando com essa pesquisa. Hoje eu vou trazer duas pesquisas. A primeira pesquisa é uma pesquisa muito interessante, que é, bom, o jejum intermitente, né? O que nós fazemos agora. Ele tem duas maneiras de fazer, que é todos os dias a gente fazer o protocolo 16, 14, 12 horas, e tem gente que faz os 5 por 2, que é justamente, às vezes, fazer 2 dias de jejum completo, 5 dias só de dieta restritiva, enfim, né? Mas o que eu mais acho interessante é esse, que a gente tem o protocolo diário. A pesquisa da doutora Varadi mostra que o jejum alternado, em que você consome cerca de 500 calorias em jejum, ou seja, não foi nem um jejum total, foi um jejum que restringiu a 500 calorias até. E poder comer o que quiser nos dias sem jejum funciona igualmente bem para a perda de peso como o jejum completo. Então, olha só, sendo mais fácil de manter esse tipo de regime de jejum modificado. Ou seja, o jejum intermitente, ele equivale à perda de peso do jejum completo, desde que a gente mantenha, o jejum completo é 24 horas, né? É 24 horas de jejum, desde que a gente mantenha um consumo calórico de 500 calorias. Em seu estudo, o que foi realmente concluído? Os participantes que consumem a refeição do dia de jejum de baixa caloria no almoço ou no jantar dividir a refeição de 500 calorias em várias refeições menores ao longo do dia não foi tão bem sucedido quanto apenas comer uma refeição uma vez ao dia. Então, uma refeição nutritiva de até 500 calorias ajuda muito, equivale a como se você estivesse em jejum o dia todo. O principal problema está relacionado ao comprimento, ou seja, aquelas pessoas que queriam dividir aquelas 500 calorias em várias refeições não conseguiram manter a perda de peso. Mas comer pequenas quantidades de comida várias vezes ao dia, você estará se inclinado a querer mais. Então, a taxa de furos aumenta drasticamente. Ou seja, concluindo dessa pesquisa, o jejum intermitente ele quase equivale a fazer um jejum completo, se a nossa refeição for de 500 calorias em média, uma vez ao dia. Então, aqueles que foram consumir 500 calorias em várias refeições, não tiveram tão bom resultado. E por que será? Porque, claro, que estimulou a insulina, e ao estimular a insulina, vai dar mais fome, e ao dando mais fome, a pessoa vai diminuindo essa determinação para fazer o jejum. Falando em jejum, tchan, 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 chegou a hora, pessoal. Deixa eu ver aqui. Chegou a hora, chegou a hora. Estou com 72 horas de jejum, 72 horas de jejum. Então nós vamos quebrar o nosso jejum. A primeira coisa, como eu sempre explico, né? Uma proteína, gordura boa. Hoje eu vou quebrar com uma creatina. Pode quebrar com uma glutamina, com uma creatina, com vinagre de maçã, né? Hoje eu vou tomar uma proteína, que é a creatina. Então, vou tomar. Por que tomar uma proteína? Porque ajuda, né, a não dar um pico glicêmico. Isso mesmo. Então, isso tudo me ajuda a ir aos poucos saindo do jejum sem dar um pico glicêmico. Porque também agora que eu estou 72 horas de jejum, não vou sair comendo pizza, macarrão, pão, porque aí eu vou perder o que eu conquistei até hoje, né? Então tá aqui, tomar uma creatina. Vamos terminar o reloginho aqui. Terminar o jejum. Aqui 72 horas e 8 minutos, pessoal. Que coisa bacana aí. 72 horas e 8 minutos. Mira aí. Já vou botar no grupo, já vou botar no grupo. Para que as pessoas vejam aí a nossa 72 horas, 3 dias de jejum. Eu posto a cada estação, não é? Quem está de primeira vez, recomendo assim que não faça ainda. A cada estação do ano eu faço um jejum de 72 horas, tá? Uma vez por estação. Então, esse do inverno foi esse agora. Falei, vou aproveitar o desafio, estamos na energia aí do grupo, né? E já vamos botar aqui no grupo aqui as 72 horas de jejum.
Bacana demais. E agora o que eu vou comer? Vou comer umas castanhas do Pará e depois tomar uma sopinha de missô. E isso, e não vou comer mais nada, porque também não é para comer que nem um boi, né? Então, vou botar aqui, ó. Terminando meu jejum. Ó, muito bem, tá ali no grupo ali, ó. Vocês ao vivo e a cor. Agora eu vou pegar umas castanhas de Pará, de caju, né? Que é castanha de caju. Hum. Bem, três. Olha o que chegou aqui. Uau! A Cris trouxe uma. Aparece aqui, Cris. Ela não quer aparecer. Um missô, gente, coisa de outro mundo, coisa boa. Como tá quente, eu vou deixar aqui esfriando um pouquinho. Assim me dá uma energia para essa live, coisa boa demais. Bom demais, bom demais. Gostaram, pessoal? Quem gostou, dá um aplauso aí. Oh, coisa boa aí. Então, nós vamos seguindo aqui, tá? Tendo perguntas, coloque aí no chat, tá, gente? Pra gente ir continuando aí com a nossa live, tá? Então, vamos falar da dieta low carb. O que é a dieta low carb? É a dieta com pouco carboidrato. Então, o que significa low, né? Uma palavra em inglês que é pouco, né? Carb, pouco carboidrato. A orientação em uma alimentação convencional é que 50 a 55% que é ingerido no dia seja carboidrato. Já os métodos low carb, o macronutriente pode compor entre 45 a 5% do que é consumido em um dia. Aí, quanto mais nutritivo, é o que a gente chama dieta cetogênica, que é muito interessante para o nosso cérebro. Estão estudando até o combate de autismo. Então, a dieta low carb, o que praticamente seria? A gente evitar, não é que não pode comer o carboidrato, pode, mas em baixa quantidade. Então, a gente vai evitar principalmente o carboidrato refinado, o arroz branco, o pão, a massa, o açúcar, a batata, leite integral, sal refinado, refrigerantes, normal diet. Então, o que acontece? Quando a gente come o carboidrato refinado, ele dá um pico glicêmico. Eu sempre falo desse pico glicêmico. O que é isso? Dá um pico de insulina, dá um pico glicêmico, dá um pico de insulina, depois a glicose baixa e a insulina continua alta e isso faz com que a gente absorva mais glicose, tenha mais fome e ganhe mais gordura. Então, ao retirar esses carboidratos e dar preferência para carboidratos das frutas, por exemplo, que tem fibras, esse pico de insulina não é tão alto. Então, claro, terminar o jejum com proteína, gordura. Por exemplo, o miso é de soja, né? Essa aqui é uma soja orgânica, que eu conheço um fornecedor. Então, gorduras saturadas e trans, então evitar alimentos industrializados, biscoito, salgadinho, tudo que essas coisas. E olha que interessante, a maioria das dietas eles dão aqueles barrinhos de cereal, biscoitinho, e isso aí é a maior enganação. O que pode? Pode proteínas, peixes, aves, sem pele, carnes, ovos de preferência, whey protein, glutamina, creatina. Pode laticínios, manteiga ghee, nata, creme de leite, queijo. Ah, queijo pode? Pode sim. E de preferência o queijo quanto mais maturado, melhor. Às vezes nas dietas falam, eu estou tomando aquele queijo branco, aquele queijo Minas. Olha, o queijo quanto mais branco, mais lactose tem e mais açúcar. E o queijo quanto mais curado, mais gordura e melhor para o emagrecimento. Gorduras naturais, azeite de oliva, extra virgem, o óleo de coco, a banha de porco, a manteiga. Então, o ideal é usar isso, não usar os óleos vegetais, por exemplo. Vegetais, o que a gente pode consumir? Tomate, pepino, cebola, pimentão, chuchu, repolho e todas as folhas verdes. As oleaginosas, por exemplo, a amêndoa, avelã, nozes, castanha do Pará, que eu acabei de comer. Não, essa aqui é a castanha do caju. Castanha do caju. O ideal é não passar de 3 a 5 por dia. Eu vi que eu comi umas duas, vou comer uma terceira agora.
Por quê? Porque também não é para comer demais, porque também o excesso de selênio pode ser tóxico. A falta baixa a imunidade, mas o excesso também pode ser tóxico. Frutas, abacate, coco, morango. Então, essas frutas aqui têm um menor índice glicêmico. Ah, posso comer uma mamão, uma banana? Pode, mas aí com mais moderação e não tão com tanta é, com tanta quantidade, ok? Então essa aqui é a orientação da dieta low carb. Hum, Ô Fernando, eu estou terminando meu jejum, Fernando, com uma creatina, com castanha do caju e olha aqui, missô. Que maravilha! Muito Hum, mágico. é uma delícia. Para quem não conhece missô, né? É uma sopinha de soja. Né? Fornecedor é orgânico, inclusive é do Rio Grande do Sul. Família Hadori. Eles têm também sal marinho, shoyu orgânico, é uma descendência japonesa, né? Delícia. Porque, por exemplo, não vou terminar o jejum de 72 horas comendo pizza, nem muito menos x-salada, nem demais, nem pão francês. Aí ia dar um pico de insulina enorme, e aí ia complicar. Então, é isso que eu vou comer hoje à noite. Pô, mas não vou comer quase nada. É isso mesmo. Comer a creatina, as castanhas de caju e o missô. Pronto. Para dormir bem. Né? Isso é muito importante também. Quando sair do jejum, sair aos pouquinhos. Não sair comendo demais. Porque senão vai tentar um hábito compensatório, vai perder. Ou seja, eu vou comer aquilo que eu deixei de comer, aí eu vou perder os resultados. Vamos falar da dieta restritiva. Deixa eu ver se eu já falei da dieta low carb. Da dieta low carb era essa aqui, né? O que pode consumir. Então, a dieta low carb, a gente diminui o carboidrato. Então, qual é o carboidrato da dieta low carb? É o das frutas. Numa dieta cetogênica, até as frutas eles tiram. Mas na dieta low carb, a gente pode consumir o carboidrato das frutas. E por que ele não é tão prejudicial? Porque ele tem fibras. Então, a fibra que tem no abacate, no coco, no morango, ela não vai fazer com que essa glicemia seja absorvida mais lenta e aí, como consequência, não sobe tanto a nossa glicose. Uma das estratégias também é, por exemplo, podia quebrar o jejum com uma farofinha de ovo, com ovo cozido, com abacate, com um pouquinho de sal, né? E se for comer um carboidrato, também coma proteína junto, né? Então, vou dar um exemplo. Eu vou comer a tapioca. Tapioca é carboidrato puro. Então, se eu comer a tapioca, coma com ovos, ou com carne, ou com queijo, porque aí tem mais proteínas ou gordura e aí também dá menos pico glicêmico. E o que é a dieta restritiva? O nome já diz, é o que restringe o consumo de alimentos entre 50% a 25% da nossa necessidade diária. Vamos imaginar que a gente precisa 2.000 calorias. Uma pessoa que trabalha pesado, braçal, mais de 3.000 calorias. Como a gente trabalha sentado, sedentário, 2.000 calorias é a média diária do brasileiro. Então, nós estamos falando de uma dieta de 500 a 1.000 calorias. Então, tem um déficit calórico. O déficit calórico ele é importante porque ele também aumenta a nossa sobrevida. Só que a gente tem que cuidar, algumas dietas que a pessoa não está sendo bem orientada, ela começa a ter um déficit calórico, mas fica comendo biscoitinho, bolachinha, ou dieta de só um alimento, a dieta da sopa, só come um tipo de sopa, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa fica com carências nutricionais. E aí, o que acontece nesse tipo de dieta? Ela vai tentar compensar no outro mês o que ela não comeu. Então dá o efeito sanfona, ou dá uma compulsão alimentar. Então, isso aí são alguns riscos que tem a dieta restritiva sem orientação. Mas a dieta restritiva normalmente é diminuir a quantidade, mas pode ser a frequência, em vez de comer 4 vezes por dia, 3, 5, comer
às vezes eu só como 2 vezes por dia. Ou também pode ser uma dieta restritiva do tipo de alimento. Por exemplo, a pessoa tirar o glúten, para quem é celíaco, é um tipo de dieta restritiva, ou tirar o laticínio, ou tirar os dois, é um tipo de dieta restritiva, né? Então, qual que é a melhor? A low carb ou a restritiva? Eu vou dar a minha opinião. O ideal é a associação das duas. Ou seja, né? A gente fazer durante o jejum intermitente uma dieta low carb, nos dias que não estiver fazendo o jejum, uma dieta restritiva, de preferência até 1.000 calorias. Porque aí o resultado, como eu falei naquela pesquisa anterior, vai ter um bom resultado também. Então, nos dias que a gente comer de 500 a 1.000 calorias, mesmo que não faça o jejum, até 500 calorias é como se equivalesse a um jejum intermitente. Mas se a pessoa não quiser fazer um jejum tão prolongado, faz menos, mas daí restringe as calorias. Então a gente pode fazer um esquema de 5 por 2. Tem gente que faz 5 dias de jejum e 2 de dias livres, ou 5 dias de dieta até 500 calorias e 2 dias livres. Esse é o famoso esquema 5 por 2. Ou eu prefiro o jejum intermitente, que é a gente ter 6 dias de jejum ou 7 dias, mas ter um dia livre por semana para sair um pouco da dieta low carb. Que aí, no caso, nos domingos que a gente considera, né? Esse aqui é o prêmio Nobel da Medicina, o Yoshinori Ozumi. Vamos, já que é japonês, eu vou tomar aqui então mais um pouquinho, mais um caldinho de miso. É bom que até mata a sede também, esquenta o corpo. Muito bom. O Yoshinori Ozumi falou da autofagia, né? Então, a autofagia, quando que começa a nossa autofagia? A partir de 10 horas de jejum, já começa a ter a formação de corpos cetônicos, e a partir de 18, 20 horas já começa a autofagia. A autofagia é que o corpo começa a consumir e inativar células de mau funcionamento. Então, o que eu recomendo, né? O ideal é também escolher os horários. Quanto mais cedo a gente jantar, melhor. Então, uma coisa é eu, por exemplo, fazer um jejum intermitente de 16 horas, que é o que eu mais gosto de fazer, que a minha janela de alimentação é do meio-dia às 8 da noite, que está ali, ó, janela de alimentação. Que comer abacate, ovos, peixes, queijo e tal. Do que, por exemplo, se eu fizer a minha janela for até a meia-noite, por exemplo. Então, vamos imaginar 8 horas, das 4 da tarde à meia-noite. E outra janela do meio-dia às 8. Teoricamente, é o mesmo tempo de jejum. Só que quanto mais tarde eu jantar, pior vai ser. Então, tem pesquisas que já falam e mostram que o índice de glicemia de quem janta às 18 horas é menor do que quem janta às 20 e de quem janta às 22 horas. Então, o horário também é importante. Outra coisa muito importante, sempre terminar o jejum com gordura ou proteína. Não só com carboidrato, ou bastante fibras, saladas também. Então, de manhã, água, o café preto sem açúcar, o chá, né? No milk, no sugar, tá tudo em inglês ali, né? E também até para o melhor sono, dormir bem, quanto mais cedo a gente jantar, melhor. Então vamos falar aqui sobre jejum e envelhecimento. O jejum controlado pelo tempo previne o envelhecimento e a deterioração mitocondrial. O que está sendo muito estudado agora, as nossas mitocôndrias. O que são as mitocôndrias? Dentro das nossas células, talvez a gente tenha estudado isso em biologia, né? Tem as mitocôndrias que é como se fosse um forno que gera energia para o nosso corpo. E o nosso rejuvenescimento depende da que a gente chama biogênese mitocondrial. Ou seja, quanto mais mitocôndrias a gente tiver, melhor, ou elas em bom funcionamento. E o jejum, como estilo de vida, está sendo muito estudado que aumenta a vida das nossas mitocôndrias, além da vida cerebral, como a gente falou, neuroprotetor cerebral,
melhora a plasticidade, e ele também aumenta o que a gente chama da biogênese mitocondrial. Então, é muito importante entender que o jejum é um estilo de vida, não é só para fazer um mês e parar. Se a gente puder incorporar o jejum como um estilo de vida, assim como o exercício, que vai dar resultado a longo prazo, o jejum a longo prazo vai ter outros benefícios também, além da prevenção do câncer, do Alzheimer, do Parkinson, para o coração, diminui a pressão alta, diminui o triglicerídeo, aumenta o HDL, que é o colesterol bom, diminui o LDL. Então é muito importante entender que o jejum ele também diminui a inflamação. O nosso PCR vai diminuir, né? Que é sempre um exame que eu peço para medir a inflamação. Então é muito importante quando a gente tem esse entendimento. E, inclusive eu estava lendo um artigo, né? Falando sobre jejum e câncer. O jejum, além de ser preventivo do câncer, também para quem está com câncer, ele é indicado. Porque olha só que interessante. A célula cancerígena se alimenta de açúcar, de glicose. Quando a gente começa a fazer jejum, a gente vai treinando o nosso organismo para gerar corpos cetônicos e a gente se alimentar da gordura. Então a gente tem duas vias com o treino do jejum, se alimentar, ter a fonte de energia a glicose e ter a gordura que gera os corpos cetônicos. Então quanto mais jejum a gente faz, menos glicose vai ter, mais corpos cetônicos, vai gerar nessa célula tumoral um estresse oxidativo e vai destruir essas células de mau funcionamento, que é as células tumorais. Então, o jejum também previne e cura o câncer, tá, gente? Mesmo em tratamento já, de pessoas que estão em tratamento. Também pode promover a longevidade das mitocôndrias, eliminando a produção de espécies reativas de oxigênio e os famosos radicais livres, né? E algo muito importante entender que o jejum, ele nos treina para ter mais resistência, né? Não só para prevenir doenças, mas quando tivermos doenças, a gente vai ter mais resistência, né? Hoje, por exemplo, eu aproveitei, estava de jejum, tomei um banho de mar gelado para estimular mais ainda a crioterapia, mas peguei bastante sol, não sei se estou vermelho, peguei bastante sol, fiquei lá no sol, vou me alimentar de luz hoje, de prana, e agora de misoto. Agora é aquela parte que eu gosto, que é fazer assim, ó. Agora ele faz assim. Ó, sair devagarinho, de golinho em golinho. Não é sair do jejum desesperado assim, né? Como se tivesse o famoso comer um boi, como fala no sul. Não sei se no resto do Brasil fala, mas aqui no sul fala. Parece que vai comer um boi. Então, vamos que vamos aqui seguindo. Esse trabalho é muito interessante. Muita gente me pergunta isso e foi muito legal que encontrei esse trabalho científico. Muita gente tem a dúvida, mas se eu ficar de jejum eu vou perder massa magra? E esse trabalho que fizeram com jejum intermitente de 16/8 durante 8 semanas, então 2 meses de jejum intermitente, demonstrou o seguinte, que tem a redução da massa gorda e a manutenção da massa magra. Ou seja, então esse trabalho, ele mediram semana a semana, né, o índice de obesidade, e comprovou que não tem redução da massa magra. Ou seja, o que eles falam é o seguinte, que uma pessoa que está fazendo musculação, ela não tem ganho de massa. Então, não é interessante tu fazer exercício de musculação durante o jejum para ganhar massa magra. Então, é melhor você fazer na janela de alimentação, que você aí pode consumir um carboidrato de boa qualidade e fazer musculação. Mas, durante o jejum, não tem perda da massa magra. Então, isso é muito importante de entender, porque o que queima é a gordura para formar os corpos cetônicos
e os corpos cetônicos nos dá energia. Então, isso aí para muita gente tem essa polêmica, e volta e meia vocês vão encontrar aí na internet, gente falando, é porque o jejum, principalmente quem defende muito, né, essas dietas com bastante refeições, fala, olha, o jejum vai fazer você emagrecer, mas vai fazer você perder massa magra, e depois você vai ganhar tudo com isso. E aí que, claro, aí que eu quero colocar também sempre essa reflexão. Se eu fizer só 21 dias de jejum intermitente e depois eu tiver uma dieta desregrada, vai voltar o peso daqui a um tempo. Por isso que eu estou convidando para ser um estilo de vida. Não necessariamente que você tem que ficar em todos os grupos de jejum. Quem puder, melhor. Mas, no mínimo, que você faça pelo menos de 3 a 5 vezes por semana jejum intermitente. No mínimo. Manter como estilo de vida. Agora que aprenderam. Agora, algo muito interessante que eles falaram nesse trabalho também, que o treino aeróbico, o aeróbico que seria, né, uma corrida, uma bicicleta, né, ou mesmo, né, alguns outros treinos, até uma caminhada, ajuda sim ao emagrecimento, estimula, porque aumenta o que eles chamam do AMPK, que é justamente o que ajuda na quebra da gordura, tá? Então, muito interessante esse trabalho, por isso que eu quis trazer para vocês.